Muito boa tarde a todos. Demos aqui os 10 minutinhos da praxe para que as pessoas tivessem aqui o tempo suficiente também para se desligarem das suas tarefas e poderem entrar aqui no nosso webinar. Eu penso que já temos aqui um número considerável de pessoas. Obviamente ainda não chegámos a metade dos inscritos, mas penso que já podemos começar a nossa sessão. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela Ozan Academy. Agradeço, obviamente, a vossa participação e, como é óbvio, aos palestrantes, as pessoas que nos vão aqui acompanhar e partilhar as suas experiências pessoais neste webinar, nomeadamente o Dr. Manuel Roxo, o engenheiro Ricardo Marques e o engenheiro Alexandre Dias Lopes. E antes de os apresentar um pouco mais, se calhar falar aqui num minuto sobre a Ozan. Portanto, o meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é Rui Silva, sou o responsável pelos negócios da Ozan. Nós temos as nossas atividades distribuídas em três áreas, onde se inserem os nossos principais serviços. Temos uma área de consultoria, temos uma área de engenharia, temos uma área de formação que é aqui representada pela Ozan Academy. Em tudo o que fazemos relacionado com consultoria e formação é dirigido para a indústria, ou principalmente para a indústria, representa 90% do nosso negócio atualmente. Um, e, essencialmente, o nosso trabalho relaciona-se muito com a melhoria de processos, a transformação de tudo que acrescente valor nas organizações, passando pelas técnicas de melhoria contínua, pela excelência operacional, por alguns projetos que incluam também alguma transformação ao nível da engenharia, nomeadamente a reorganização ou redesenho de um layout fabril, a gestão de algum projeto, de transferência de tecnologia, de industrialização de produto, portanto, tudo o que aconteça relacionado com a necessidade de algum tipo de transformação ou de formação na indústria, nós temos algum tipo de oferta. Para nos conhecerem um pouco mais, obviamente, porque não podemos ocupar aqui todo o espaço falando da Ozan, aconselho a procurar os nossos locais na internet, através dos nossos sites, a ozan.pt, ozanacademy.pt ou através do LinkedIn ou do Facebook. Bem, iremos falar hoje sobre máquinas e equipamentos industriais seguros, de sua importância operacional e legal. Teria também, com fruto da minha experiência, algo a falar um pouco sobre este tema, mas, como devem perceber, vamos deixar aqui para os especialistas poderem aprofundar um pouco aquilo que é a sua experiência nesta área. E gostaria de passar imediatamente à apresentação das três pessoas que nos vão acompanhar. Começaria pelo Dr. Manuel Roxo, ex-subinspetor-geral da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, licenciado em Direito, com pós-graduação em Ciências do Trabalho e mestrado em Direito das Empresas. Foi um quadro superior da Administração do Trabalho desde 1980, portanto tem uma larga experiência nesta área, assegurando a representação nacional em diversas instituições comunitárias no âmbito das condições de trabalho. Teve 4 mandatos como subinspetor-geral na Autoridade para as Condições de Trabalho desde 96 até à sua aposentação. Também tem alguma experiência como escritor nesta área, é autor e coautor de várias publicações no domínio da saúde e segurança no trabalho, o que lhe também confere aqui alguma autoridade nestas temáticas. O engenheiro Ricardo Marques atualmente ocupa um cargo de liderança da Unidade de Negócios de Certificação da APSER, em Portugal. É licenciado em Engenharia Agroalimentar, com mestrado em Segurança e Higiene do Trabalho. Nos últimos 20 anos desenvolveu a sua atividade em funções ligadas à implementação e certificação de sistemas de gestão da qualidade, segurança alimentar, ambiente, saúde e segurança no trabalho. E desde 2009 trabalha na APSER, com funções em diversas áreas relacionadas com a prestação de serviços de certificação,
tendo assumido este ano a liderança da unidade de negócios da certificação em Portugal. Portanto, é uma pessoa que também, obviamente, vem profundamente destes meios da segurança e saúde no trabalho. O engenheiro Alexandre Dias Lopes é nosso colega direto, é consultor da OSAN, é consultor sénior da OSAN Consulting nas áreas de qualidade e segurança e saúde no trabalho. É licenciado em Engenharia Mecânica, Gestão da Produção, com mestrado em Gestão da Qualidade, é técnico superior de Segurança e Higiene no Trabalho CAP 6, tendo 29 anos de experiência nesta área em diversos ramos da indústria. Foi diretor das áreas de qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho, foi responsável pela implementação, consolidação e melhoria de vários sistemas de gestão integrados, tendo sempre aqui algum foco em tudo o que se relaciona com motivação e produtividade das pessoas, produtividade das operações e nunca esquecendo toda a parte legal, a conformidade legal das organizações. E pronto, apresentados os especialistas, e antes de iniciarmos aqui a nossa sessão, quero apenas informar que nós teremos aqui uma iniciativa de desligar os vossos microfones enquanto decorrem as apresentações. De qualquer forma, podem colocar as questões todas que entenderem. Existe um botão na parte inferior do vosso ecrã que diz QIA. Portanto, e sempre que queiram colocar questões, devem colocá-las por escrito nessa opção QIA, que os oradores, logo que seja oportuno, responderão às questões. E é isso, boa sessão a todos, e espero que saiam daqui realmente mais enriquecidos e esclarecidos com aquilo que são alguns números, com aquilo que são algumas práticas que são importantes e que podem ser incorporadas nas vossas empresas e com toda a conformidade legal necessária. Passo então a palavra, penso que para o engenheiro Alexandre Lopes, fará aqui o seguimento da palestra e do webinar. Até já. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não sei se me estão a ver bem, mas a mim não me aparece bem a imagem. Pronto. O meu nome é Alexandre Lopes, como disse o meu colega Rui Silva, e estou aqui, portanto, para apresentar o webinar sobre equipamentos, máquinas e equipamentos industriais seguros, a importância legal e operacional de termos, portanto, estes equipamentos nestas condições. Connosco temos, eu pedi ao Dr. Manuel Roxo e ao engenheiro Ricardo Marques fazerem a favor de se poderem apresentar também um bocadinho, apesar de já terem tido uma introdução por parte do engenheiro Rui Silva, fazer uma breve apresentação de cada um deles próprios, também um bocadinho já agora, a fim das pessoas se conhecerem melhor. E depois eu farei então uma breve apresentação e o start, digamos, do webinar propriamente dito. Dr. Manuel Rocha, por favor. Boa noite a todos. Eu não queria acrescentar muito da apresentação que foi feita, porque acho que diz o essencial. Só queria salientar uma coisa, fruto da minha idade, salvo seja, estou ao serviço desde que nós aderimos à hoje chamada União Europeia e, portanto, acompanhei o processo todo da produção legislativa de segurança e saúde do trabalho, que foi no fundamental na década de 90, depois tivemos desenvolvimentos, e fruto disso, portanto, também alguma ligação com instituições europeias congêneres à ACT. Portanto, é só essa ideia que o repositório histórico daquilo que se tem passado nestes últimos anos. Era só isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Obrigado, Dr. Manuel Rocha. Engenheiro Ricardo, por favor. Olá, boa noite a todos. Agradecer em primeiro lugar também o convite da OSAN para estar presente neste webinar. É com satisfação que estou aqui presente.
Também não tenho assim muito a acrescentar à apresentação que foi feita. Efetivamente, o meu percurso profissional foi feito maioritariamente na área dos sistemas de gestão, da implementação e certificação de sistemas de gestão, tendo passado por diversas áreas de indústria, hotelaria, serviços e efetivamente desde 2009 diretamente ligado à área da certificação, onde também acumulo funções de auditor nas 4 principais normas: qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho e segurança alimentar. Ok, perfeito. Pronto, pronto, o meu nome é Alexandre Lopes, também como já foi apresentado, tenho alguma experiência, trabalhei cerca de 30 anos na indústria, na área da segurança, ambiente e qualidade, e portanto vamos abreviar e eu iria já diretamente para o tema que nos faz aqui hoje, que é a parte da segurança e ambiente no trabalho. Eu iria fazer inicialmente uma pequena apresentação de dados. Eu fiz uma recolha, no fundo, para nos centrarmos todos um pouco nesta questão e nesta problemática. Eu fiz uma recolha de dados no site da ACT relativamente tanto a dados estatísticos sobre os acidentes de trabalho. Eu iria fazer essa apresentação para que todos fiquemos, portanto, passamos esse enquadramento e passaria então a fazer essa apresentação. Pronto, eu julgo que já estarão a ver a apresentação propriamente dita e em boas condições. Portanto, aqui está o tema do nosso webinar 2, máquinas e equipamentos industriais seguros, a importância operacional e legal. Ou seja, qual é a importância de todos nós nas nossas indústrias termos as máquinas e equipamentos seguros, quer em termos operacionais, ou seja, em garantirmos que temos os trabalhadores e as operações a funcionar de uma forma segura e também, obviamente, e ao mesmo tempo, em simultâneo, permitam-me dizer, termos o cumprimento legal. Como todos sabemos, a segurança e a saúde do trabalho é uma área essencial nas organizações. É importantíssimo que as organizações identifiquem perfeitamente os perigos e os riscos a que estão sujeitas, a que estão, portanto, abertas e que lhes pode acontecer, para poderem, de alguma maneira, mitigar, pôr em ações no sentido de evitar e de reduzir os riscos. Não só os riscos propriamente dito, mas também, inclusivamente, em caso de ocorrência de algum acidente, reduzir a gravidade dos mesmos. Em termos de máquinas e equipamentos de trabalho, nós temos uma ferramenta importantíssima no nosso país, que é o Decreto-Lei 50/2005, de 25 de fevereiro, que todos os participantes seguramente conhecem, que é de extrema importância em duas vertentes, exatamente na vertente, como é o nome do nosso webinar, na vertente operacional e legal. Ou seja, na vertente operacional, o Decreto-Lei 50 vai garantir que as máquinas e equipamentos vão estar seguros, portanto, vão conferir segurança às operações, e depois temos, obviamente, o cumprimento legal, o que é de todo, como é evidente, é de todo bom fazer-se cumprir no intuito de reduzir custos, quer em termos dos acidentes, quer em termos de incumprimentos legais. Alguns dos resultados que eu, portanto, consegui apurar ao nível do site da ACT, temos aqui, portanto, dividimos aqui em duas tipologias: acidentes graves e acidentes mortais. Podemos aqui comparar. Aqui eu fui buscar as duas. Alexandre, peço desculpa, se não se importasse de colocar a apresentação em modo de apresentação. Ele está em modo de apresentação. Nós vemos os slides, a guia de slides no lado esquerdo. Pelo menos eu vejo. Tem que colocar em ecrã completo. Está em ecrã completo. Mas está em ecrã completo.
ok. Eu não sei então como é que as outras pessoas veem, eu não a vejo em ecrã completo, vejo-a com os slides laterais. Mas, ok. Se calhar tirar da ecrã completo e voltar a pôr, se não se importar, Alexandre. Pronto, agora tirei. E voltei a pôr. Não sei. Continua igual. Vamos então continuar. Peço desculpa pela interrupção. Não? Tudo bem. Pronto. Mas está a ver, estão a ver o slide pelos setores de atividade, certo? Neste momento estou a ver o slide com os dados estatísticos. Análise de setor de atividade, acidentes graves, setor de atividade, pelo CAI. Slide 9. Slide Diga? 9. Não ouvi. Estamos a ver o slide 9. A página número 9. Não, então não está. Então não está a funcionar. Isso é em modo de apresentação agora. Estão a ver o quê? Slide número 3. Então tem que ser assim. Peço desculpa por esta falha técnica, mas vai ter que ser sem ser em modo de apresentação, porque em modo de apresentação não está a apresentar. Pronto, acidentes graves, em termos por setor de atividade. Os dois setores de atividade que mais se destacam é a indústria transformadora e a construção civil. A construção civil é sabido, todos nós sabemos que a construção civil, infelizmente, é a área é o setor de atividade que mais acidentes apresenta, já historicamente. Curiosamente, nos últimos anos tem-se verificado que a indústria transformadora também tem vindo a apresentar-se num nível bastante elevado. E aí está ela, ou seja, em segundo lugar, por maus motivos. Ou seja, neste momento podemos ver em 2022 a indústria transformadora tem 176 acidentes, o que representa 28,5% dos acidentes totais, sendo que temos, recordo, e está aí no estado, 617 acidentes em 2022, comparativamente com a indústria da construção civil, que era a que todos conhecíamos como sendo a mais, permitam uma expressão, a mais dramática, a que apresentaria maior número de acidentes, tem um valor em 2022 de 29,5%, ou seja, muito perto a indústria transformadora a aproximar-se muitíssimo da indústria da construção civil. Se compararmos em termos de evolutivos de 2020 para 2022 e em termos relativos para o número de acidentes, mais uma vez as coisas continuam a ser muito próximas em termos da indústria transformadora e em termos da construção civil. Ou seja, em 2020 a indústria da transformadora apresentava 28,5 e mantém-se nos mesmos 28,5, ou seja, o número de acidentes pelo total de acidentes não há melhorias de 2020 para 2022. Recordo, acidentes graves, estamos a falar de acidentes graves. Em termos da construção civil, há um ligeiro decréscimo de 31,4 para 29,5. Isto em valores absolutos, podemos dizer que de 2020 para 2022 a indústria transformadora tem um aumento de 30,4% e a indústria da construção civil tem um aumento de 22,1%. Ou seja, a indústria transformadora, a indústria mais, portanto, que faz a transformação de vários produtos, portanto, que produz no geral, tem aumentado de forma bastante acentuada, tendo neste momento um aumento dentro de 2020 e 2022 de 30,4%. Relativamente ao agente material, e focando nas máquinas, máquinas quer portáteis, quer fixas, são exatamente essas duas tipologias as que apresentam maior número de acidentes. Reparem que entre as duas temos 234 acidentes em 2022, o que representa 37,9% dos acidentes. Portanto, desculpem, 37,9% dos acidentes são oriundos portanto, acontecem em máquinas, sejam elas portáteis ou em máquinas fixas.
Se compararmos, em 2022 eram 234 acidentes, portanto 37,9%. Em 2020, 41% do total. Aqui há um ligeiro decréscimo, há uma ligeira melhoria. Ou seja, em termos dos totais, baixou para 37,9%. Em termos de números absolutos, voltamos a aumentar. Em 2020 tivemos 193 acidentes ligados a máquinas e equipamentos. Em 2022 tivemos 234 acidentes, ou seja, mais uma vez, acidentes graves ligados a máquinas e equipamentos, um aumento de 21,2% em acidentes graves. Por fim, em termos de acidentes graves, e tendo em atenção o contacto, ou seja, a modalidade de lesão, selecionei aqui 4, que também estão um pouco ligados, de alguma maneira, às máquinas e aos equipamentos, que é o contacto com corrente elétrica, temperatura, o contacto com agente material, cortante, afiado, áspero, e instalação ou esmagamento. Dentro destas 3 tipologias, só nestas 3 temos 226 acidentes. Mais uma vez, 36,6% dos acidentes são ligados a este tipo de contactos oriundos com máquinas e equipamentos. Se virmos em termos absolutos, por exemplo, aumentámos mais uma vez. Em 2020 tivemos 182 acidentes, em 2022 tivemos 226 acidentes. Mais uma vez, acidentes graves ligados a máquinas, neste caso por modalidade de lesão, por contactos, tivemos um aumento de 24,2% de acidentes. Se passarmos a acidentes mortais, portanto, em que a situação já é bastante mais complexa, digamos, temos os seguintes dados. A indústria transformadora representa 28,5% dos acidentes mortais em 2022, contra a indústria da construção civil, 29,5%. Ou seja, mais uma vez, as duas indústrias muito parecidas, muito similares. Aqui há uns anos falávamos, e ouvias falar, que a indústria da construção civil, mais uma vez, tal como os acidentes graves, que era a indústria mais problemática. Neste momento, a indústria transformadora está ao nível da indústria da construção civil. Temos um diferencial de 1%, de 1 ponto percentual. Se virmos em termos de valores absolutos, ambas aumentaram. A indústria transformadora, mais uma vez, destaca-se com um aumento superior de 135, passámos para 176. A indústria da construção, de 149 para 182. Mais uma vez, o aumento é bastante maior na área da indústria da transformadora. Ou seja, aumentou 30,4% o número de acidentes mortais. Volto a repetir, 30,4%. Por setor de atividade, aqui temos o agente material. Temos edifícios da construção civil, máquinas e equipamentos físicos e veículos terrestres. Estas são as 4 tipologias as quais apresentam maior número de acidentes. Se nos focarmos nas máquinas, que é o 9 e o 10, entre as duas temos 22 acidentes. E aqui é o único sítio, é o único ponto onde se verifica uma baixa comparativamente entre 2020 e 2022. Ou seja, tivemos 26 acidentes em 2020 e 22 acidentes em 2022. Tivemos uma baixa de 15,3%. Ok? Em termos da modalidade de lesão, tivemos 31 acidentes no total em 2022, sendo que representa 21% dos acidentes totais. Mais uma vez, um aumento de 25 para 31. Aumentámos 24% dos acidentes mortais por contactos com equipamentos, com máquinas, com máquinas fixas ou móveis, mas com contacto com esses equipamentos, seja contactos com agentes materiais, por esmagamento, por o que for, aumentámos os acidentes mortais. Em termos de resumo, e para terminar, para podermos passar então a falar um pouco
do que podemos fazer para melhorar estes números. Em resumo, temos acidentes graves, aumentámos de 20 para 22, 30,2%. Tendo em consideração o agente material máquinas, aumentámos 21,2%. Os acidentes mortais, aumentámos 5,8%. Em termos de máquinas, baixámos 15,3%. Ainda assim, tivemos, recordo, 22% de acidentes. O que quer dizer que continuamos, em minha opinião, com uma grande quantidade de acidentes. Ora bem, perante estes números, eu julgo que, e sou da opinião, que é cada vez mais importante as indústrias, as organizações terem atenção a estes números e terem atenção à segurança em geral e, em particular, à segurança de máquinas e equipamentos. Eu agora gostava um pouco de lançar estes resultados e estas conclusões, quer ao Dr. Manuel Rocha, quer ao Engenheiro Ricardo Marques, no intuito de que eles nos possam, com a sua experiência, nos poder dizer aquilo que melhor podemos fazer, que melhor podemos planear para que todos possamos baixar de forma acentuada e, sobretudo, sustentada estes números que tanto, julgo eu, nos assustam a todos, não é? A todas as indústrias. Eu passava, se não se importa, a palavra primeiro ao Dr. Manuel Rocha, que também julgo que tem alguns números interessantes em termos de infrações, e também nos poderá também já começar a dar algumas visões desta matéria. E depois o engenheiro Ricardo também, obviamente, tem seguramente muita coisa a dizer-nos. Dr. Manuel, por favor. Certo. Estão a ver. Bem, então. Certo. Sim, Dr. Manuel, estamos a ver. Ok. Ora bem, o que é que eu vos queria falar neste curto tempo, neste curto espaço de tempo de que de todos nos dispomos a estar uns com os outros? Portanto, esta apresentação tem bastante mais do que aquilo do que eu vos vou falar. Em qualquer caso, pareceu-me bem reunir esta informação toda para depois cada um poder fazer a sua reflexão, porque vão ter depois acesso a estas apresentações. Sobre sinistralidade laboral. Portanto, um pequeno agrupamento de dados, mas de dados de 10 anos, com uma fonte diferente daquela que o Alexandre Lopes nos mostrou, mas oriunda do Gabinete de Estratégia e Planeamento. Só para dar algumas ideias, força que nós podemos utilizar para perspectivar onde é que deve incidir a nossa ação preventiva naquilo que cada um de nós pode fazer. Depois, alguns dados sobre a atividade da Inspeção do Trabalho, neste domínio em particular, e depois alguma caracterização geral do qual é o quadro geral e quais são os mínimos que a lei prevê como forma de ultrapassar este problema da sinistralidade que o Alexandre Lopes nos mostrou. Eu não quero que vejam isto tudo, só quero que notem que os dados são de 10 anos, certo? E no meio de tudo isto há 2 ou 3 ideias que eu gostava de vos transmitir. É que de todos os equipamentos de trabalho, aquilo que é mais acidentológico, ou seja, que provoca mais acidentes, tem a ver com as ferramentas manuais, ou pelo menos as ferramentas móveis. Portanto, as pesadas, comparativamente com as outras, são bastante menos produtoras de acidentes. Portanto, a construção, por exemplo, usa muito ferramentas móveis, como sabem, e, portanto, essa será uma das razões pelas quais isto pode acontecer. O segundo, a reflexão que vos queria dizer
é mais ou menos, nós, se olharmos as percentagens em 2021, o total de acidentes, que é a coluna de cima, andava à volta de 24%, e em 2010, desculpa, em 2021, isso passou a 38%, diminuiu mais ou menos quase 7%. Portanto, em 2021 foram 24%, em 2010 foram 31%. Mas se olharmos no permeio, facilmente vemos, eu não quis estar a incidir muito sobre isto, há anos em que estas percentagens terão aumentado muito e não se pode ver uma linha sustentável de diminuição deste tipo de sinistralidade. Isto quer dizer que no plano nacional não estamos a conduzir uma estratégia correta para nos levar a um caminho sustentável e sustentado de diminuição destes acidentes. Não é? Sobre o esforço de inspeção, portanto, o relatório anual está disponível, os relatórios anuais estão disponíveis no portal internet da ACT, portanto, suscetíveis de serem consultados por todos. Como podem ver, de todas as diretivas especiais, não estou a falar da lei quadro, da lei 102, 2000 e qualquer coisa, estou a falar das diretivas especiais e dos diplomas nacionais de transposição, aqueles que são mais alvo de incidência de procedimentos inspectivos é precisamente que se refere aos equipamentos de trabalho, vulgo ao decreto-lei 50/2001. Eu sou direito, sou de letras, não sou de números. Mas é onde incidem mais. Portanto, o que podem ver aí é que as notificações são avisos feitos para cumprimento em determinado prazo pelos inspectores às empresas. Foram 2.335. As suspensões de trabalho, isto é, as proibições de exercer trabalho com aqueles equipamentos naquelas condições, foram 76. Se veem aí pelas outras diretivas, não há mais, a não ser naquela que respeita a agentes químicos e ao amianto. Portanto, aquilo, a proibição, porque são situações em que há um perigo grave e iminente de poder produzir-se um acidente, foram 76, e, portanto, aquelas em que há uma aplicação de sanções são estas 273. Podemos, portanto, deduzir que foram incumprimentos das notificações para tomadas de medidas ou situações que o senhor inspetor achou particularmente graves e, portanto, deram origem imediatamente ao levantamento de uma autonotícia para a aplicação dessas sanções. Portanto, o que eu vos queria, portanto, salientar é que a parte ou a matéria respeitante a equipamentos de trabalho é, digamos assim, de atenção das inspeções cotidianas que os senhores inspectores fazem às empresas onde visitam. Portanto, é uma prioridade que tem esta expressão, digamos assim. Um outro esforço que a internet da ACT é a produção de informação e conselho sobre como aplicar melhor esta legislação respeitante a equipamentos de trabalho. Portanto, à minha esquerda é uma brochura com alguma dimensão, feita por um conjunto de pessoas na ACT, já agora dou-vos essa informação, que participa regularmente nas reuniões do Comitê dos Altos Responsáveis das Inspeções de Trabalho Europeias, que se dedicam especificamente à troca de experiências sobre este tema, máquinas e equipamentos de trabalho. Até durante alguns anos
portanto, essa equipa assegurou a condução desses trabalhos e a presidência desse pequeno órgão do Comitê dos Altos Responsáveis da Inspeção de Trabalho, e, portanto, também é um pouco o resultado da reflexão conjunta que foi feita no plano europeu. Mais à direita são instrumentos mais ligeiros, digamos assim, documentos com uma, duas, 4 páginas, mais ou menos, que resumem, pelo menos, os aspectos principais sobre algum dos domínios de intervenção possíveis de serem levados a cabo nas empresas propriamente ditas. Alguns deles resultam do trabalho feito em campanhas, portanto, fez-se uma campanha sobre o calçado aqui há uns anos atrás, uma específica sobre precisamente equipamentos de trabalho também, e, portanto, resulta um pouco dessa reflexão conjunta. Devo dizer que estas campanhas foram conduzidas com a participação dos parceiros sociais de cada um dos setores visados. Portanto, no caso do calçado, as associações industriais a Associação dos Industriais de Calçado, e nesta mais geral sobre equipamento de trabalho, com representantes de patronais e sindicais representados no Conselho que existe na ACT respeitante a esta matéria. Portanto, resumem, digamos assim, aquelas aspectos que podem ser tratados e o modo como a ACT entende que eles podem ser melhor, digamos, executados e levados à prática, tendo em conta, principalmente, que o nosso tecido empresarial é constituído nem é pequenas e médias empresas, é por micro e pequenas empresas que representam à volta de 90 e tal % das empresas do nosso tecido empresarial e, portanto, precisam de que lhes forneçam alguma informação simples e concisa sobre aquilo que podem e devem fazer. Portanto, é uma atividade também que tem-se levado bastante a peito durante os vários mandatos que a ACT tem tido e portanto, da sua atenção que dedica a estes temas. É onde há também, de facto, aquilo que queria dizer é, portanto, características de trabalho. Como sabem, há pelo menos 2 diplomas fundamentais. Este seminário é vocacionado fundamentalmente sobre o Decreto-Lei 50 de 2005, que transpõe uma diretiva comunitária, e o lado à direita é sobre o atual vigente Decreto-Lei 103 de 2008, que é sobre segurança de máquinas, que está prestes, isto é, tem morte anunciada com este regulamento 2023-1230, que vem entrar em vigor como é que é? Em 2027, logo em janeiro de 2027. Portanto, ainda tem um tempo, digamos assim, para as pessoas se afeiçoarem. Este regulamento foi feito precisamente para responder ao desafio que nos atinge a todos, que é de que forma é que a digitalização vai entrar no domínio das máquinas industriais e como é que isso pode ou deve ser trabalhado neste momento. Portanto, o primeiro, o Decreto-Lei 50 de 2005, reporta-se sobre portanto, a autossegura dos equipamentos de trabalho que podem ser adquiridos no mercado. O AUTA 3230 reporta-se à colocação no mercado de equipamentos de trabalho. Portanto, o seu foco são obrigações que recaem sobre fabricantes e comerciantes neste país. Disto daqui deriva, depois cada um destes blocos de normas tem características diferentes diferentes entre si, portanto, que decorrem da abordagem e das finalidades que cada um deles prossegue. Quando estamos a falar do bloco de normas sobre a comercialização de máquinas, portanto,
que eles recuam no fundamental é a informação que deve ser dada aos utilizadores, isto é, quem vai comprar aquelas máquinas e trazer para as suas empresas, quais são os princípios de segurança intrínseca que essas máquinas devem assegurar. Depois, portanto, há alguma necessidade de definir princípios de reenvio à normalização técnica, que vai depois desenvolver quais são e como é que esses princípios se executam, quais são as garantias de conformidade porque nem sempre se consegue ter tudo ótimo e mesmo quando a gente pensa muito bem, os acidentes sobrevêm na mesma. E, portanto, é preciso haver um sistema de informação em toda a comunidade que nos diga que os equipamentos X, Y ou Z, que de facto foram feitos de acordo com todo este quadro legal, apesar disso, têm riscos acrescidos de produção de acidentes e podem determinar que sejam retirados do mercado. Portanto, dá alguma consistência a tudo isto. É isto que é a finalidade deste bloco de normas de que vos falei sobre, portanto, a colocação pela primeira vez no mercado deste tipo de equipamentos. São as características básicas, é aquilo que é esperado que ali possa acontecer. Como vimos, este bloco de normas está a ser alterado, já foi alterado por um regulamento e a fundamentação é um pouco esta. Gostava só de vos salientar uma coisa. O fundamental é dizer como é que se garantem os princípios de segurança intrínseca quando metemos inteligência artificial no domínio dos equipamentos de trabalho. Tem que se antecipar um pouco isto e depois facilitar algumas regras portanto, de certificação de tudo isso e de garantia de que tudo isso acontece, mas não queria muito dedicar-me a isto. Para que este sistema seja consistente, nós estávamos a falar da colocação no mercado de máquinas novas, portanto, a comercialização de máquinas usadas também tem, a colocação no mercado também tem as Portanto, o diploma principal é este, Decreto 95. Aquilo que existe são coisas semelhantes àquilo que vem no regulamento, que essas máquinas também tenham manual de instruções, que haja alguma garantia de que elas são seguras, digamos assim, e depois a portaria serve para dizer quais são essas máquinas. E, portanto, esta portaria tem a lista das máquinas que têm estas restrições à comercialização quando elas forem em segunda mão. Portanto, o regulamento ao lado tem a ver com esta matéria, isto é, quais são os sistemas de reconhecimento mútuo daquilo que pode ser ou não pode ser legalmente comercializado na União Europeia. Bem, portanto, aquilo que nós temos é um quadro legal que procura acompanhar o ciclo de vida de qualquer máquina, desde que ela é concebida, é isso que mostra a figuração à esquerda, até, digamos assim, às operações correntes de manutenção que devem acontecer durante a sua utilização e, portanto, tudo isto tem que ter algum grau de consistência. Portanto, o boneco à direita representa quem são alguns dos responsáveis pela segurança neste conjunto de processos e como, portanto, já vimos que isso tem essa mesma expressão. Quando nós falamos, então, já de utilização, isto é, do diploma central que nos traz aqui à nossa reflexão conjunta, os aspectos principais no tocante a equipamentos de trabalho, estamos a falar, portanto, um conceito diferente de máquinas, mas aquilo que nos deve preocupar são estes 5 domínios fundamentais naquilo que respeita, digamos, à gestão, gestão segura da utilização de equipamentos de trabalho. É que o primeiro aspecto tem a ver com as regras de seleção dos equipamentos, isto é, quando vamos ao mercado, o que é que podemos ou não podemos adquirir, e, portanto, há uma remissão expressa deste diploma do 50/2005
para aquelas normas que falamos há pouco, os equipamentos têm que ser colocados no mercado de acordo com essas características. Gostava de vos dizer que eu tenho a experiência de vida que tenho, e quando eu entrei em funções como inspetor de trabalho, era comum, era a prática corrente dos equipamentos de trabalho que eram adquiridos no mercado, até importados, já virem sem as proteções coletivas, porque isso encarecia o equipamento. E, portanto, tudo o que era sistemas de proteção normalmente ficava, nomeadamente se a máquina era francesa, ficava em França e era comprada sem isso. Portanto, hoje isso é absolutamente proibido, isso não pode acontecer, e, portanto, é essa pequena grande revolução que fizemos e que nos deu, portanto, alguma capacidade de melhor controle sobre isso. A partir daí, portanto, desta seleção de equipamentos, em segunda mão ou novos, portanto, há que ter um sistema de verificação do estado de segurança do equipamento durante a sua utilização. E, portanto, aí permite-nos ter alguma capacidade, ou o empregador, uma obrigação do empregador, de fazer esse sistema de acompanhamento, de manutenção do estado seguro do equipamento durante, digamos, o seu trabalho. Portanto, essa verificação faz-se por comparação aos princípios de segurança intrínseca que o equipamento deve ter, se eles são ou não são alterados e se as condições de uso vão ou não vão confrontar, portanto, esses princípios que derivam do outro diploma, e depois os instrumentos de ação propriamente ditas sobre portanto, quem os utiliza, isto é, os mecanismos de formação e de informação que devem ser assegurados aos trabalhadores, e os mecanismos de consulta e de participação para que eles possam reportar a sua própria, eles trabalhadores, reportar a sua própria experiência de trabalho seguro ou inseguro com os equipamentos que têm à sua disposição. São os domínios fundamentais de regulação constantes deste diploma 50-2005. Portanto, como é que isto se pode organizar? Como sabem, a Lei Geral, a Lei de Segurança do Trabalho, obriga a ter um conjunto de serviços, um sistema de gestão, como quisermos chamar, que tem profissionais afetos, digamos assim, que são os técnicos de segurança no trabalho, tem por obrigação fazer esta avaliação de riscos. Portanto, é papel, digamos, de apoio técnico dos serviços de segurança do trabalho fazer esta avaliação e, portanto, este deve dar origem a um documento onde se identificam riscos e dizem-se quais são as medidas de prevenção, e este documento não pode deixar de ter uma visão sobre quais são os riscos decorrentes dos equipamentos que estão a ser utilizados na empresa. E, portanto, são daqui que se deriva que tem que haver alguma ligação com as verificações dos equipamentos de trabalho que estão previstos na lei serem feitos. Portanto, é preciso a empresa determinar quais são as verificações que devem ser feitas em função do tipo de equipamentos que foram adquiridos e da utilização que está a ser efetuada, da utilização do equipamento está a ser feita na empresa, as duas vão dar uma tipologia de riscos e de verificações próprias, e depois tudo isto tem que resultar evidências de que essa atividade é desempenhada. São os relatórios com o resultado destas verificações. Desta forma, vamos utilizar este diploma de 50-2000 segurança sobre o trabalho, que é a Lei 102/2000. Bem, há um tema hiper discutido, é quem é que pode fazer estas verificações de segurança. E, portanto, até muitas pessoas dizem que era preciso ter uma regulamentação que nos permite concretizar tudo isso. Devo dizer o seguinte: a lei não prevê qualquer regulamentação sobre esta matéria. Portanto, esta forma, digamos assim, de prescrição é igual em toda a comunidade europeia. Não há diferenças significativas
entre países. E, portanto, devo dizer que, apesar de tudo, que eu conheço e sei, não está perspectivado qualquer desenvolvimento legislativo relativamente a esta matéria. O nosso Decreto-Lei 50/2005 está compatível com aquilo que são as diretivas comunitárias e, portanto, não há qualquer transmissão de informação da comunidade relativamente a nós sobre, portanto, algum desfazamento da relação relativamente a isto. Ora bem, mas, portanto, a pessoa que vai fazer isso pode ser ou não ser o técnico de segurança, mas será aquela a quem o empregador reconheça estas 4 características. Tem que ter conhecimentos teóricos, tem que ter conhecimentos práticos, tem que ter experiência no equipamento que vai ser verificado e essa experiência tem que ser adequada e essa ao concreto equipamento que a empresa tenha. Para se poder fazer essa verificação, portanto, aquilo que é preciso saber é quais são as instruções do fabricante do equipamento, que é uma das obrigações decorrentes de quem comercializa, é dar essas indicações, quais são as características desse equipamento e depois coisas próprias resultantes da utilização. Qual é a antiguidade que o equipamento tem, qual é o histórico de avarias, qual é os acidentes ou incidentes que já foram verificados e, portanto, quais são as normas ou especificações técnicas que possam ser aplicáveis ao equipamento em questão. Isso permite depois dizer-se qual é o conteúdo dessas mesmas verificações e, portanto, o que é que elas devem fazer. Ora, quando é que ela se faz? A periodicidade tem a ver com as características do equipamento. Eu devo-vos dizer que nós, no nosso país, temos à volta de 1.200.000 empresas e, portanto, esse 1.200.000 utiliza uma série de equipamentos, portanto, relativamente aos quais não é possível, ou pelo menos é muito difícil, padronizar um sistema de verificações compatíveis a todos eles. A diversidade é grande, os setores de atividade económica são bastante também diferentes entre si e, portanto, é uma obrigação que impende sobre o empregador fazer essa concretização. Ora bem, como é que isso se faz? Portanto, tem que ser realizadas as ações corretivas que resultem dessas verificações e depois há um conjunto de evidências dessa atividade que deve ser mantida. Portanto, os relatórios têm que ser elaborados, têm que ser dados a conhecer a quem precisa de os conhecer e, portanto, no mínimo tem que ter estes 4 indicadores que aqui são feitos. É dizer, quem é que utiliza, quem é que faz a verificação, qual é o tipo de verificação que é feito, quando, qual é o prazo que é considerado e recomendado como importante para se corrigirem as detecções e qual é a pessoa que os fez, que fez esses relatórios. Portanto, é esta a regulação que existe sobre esta matéria e é esta que depois cada empregador tem a obrigação de concretizar no seu âmbito e no seu contexto empresarial. Bem, sobre formação nos campos, não é? Portanto, a formação, como é que eu vou dizer? É um conceito, ele próprio, diferente de informação, e, portanto, a informação é fazer acrescer competências às pessoas. É por isso que ela existe. Portanto, o conteúdo da formação necessária a isto resulta muito da avaliação de riscos que a empresa tenha, porque é para tratar esses riscos que as pessoas vão ser formadas. Portanto, tem que ter em conta o manual de instruções das máquinas, porque às vezes esse manual de instruções dá informação sobre o que deve ser dado como formação e a quem, como, digamos assim, e depois, portanto, há um catálogo nacional que dá algumas indicações, não quer dizer que sejam vinculativas, mas enquanto não houver melhores, ou se houver melhores, melhor será. Mas se não houver, estas servem-nos para este efeito. Portanto, quanto a quem deve receber esta formação, a lei dá estas 4 indicações. Quem estiver
exposto a risco específico, portanto é um risco diferente do que é um risco normal. A avaliação do risco é que tem que fazer esta distinção e indicar quais são as pessoas que merecem esta formação, digamos assim. Quem conduz equipamentos móveis tem exigências próprias, a própria lei o indica, portanto, quais são. O conteúdo da formação tem a ver muito com a característica dos acidentes que eles podem produzir. Portanto, a pessoa competente para realizar verificações de segurança tem que ter ela própria formação, vem um conteúdo distinto, e o trabalhador designado, portanto, que é aquela forma simplificada de organizar serviços, tem muito a ver com as microempresas, porque senão, porque pode ser ele que é designado para fazer este tipo de atividades, ou a pessoa que tem que ter a seu cargo atividades de segurança nas microempresas. A informação e a consulta são dois mecanismos diferentes. A informação é a transmissão de dados a uma pessoa para que ela possa sair, digamos assim, do estado de insegurança em que esteja e, portanto, ter informação para isso. A consulta é a auscultação da opinião de terceiros, portanto, são diferentes, agora os domínios podem ser diferentes. Portanto, cada uma delas tem que estar afinada aos trabalhadores que estão expostos aos riscos decorrentes da utilização dos equipamentos, são a primeira bloco, são os trabalhadores de empresas terceiras, especialmente se elas vão utilizar os equipamentos da empresa que recebe esse trabalho. Portanto, estamos a falar muito da utilização em comum de equipamentos de trabalho por várias empresas. Na construção isto é comum, faz parte do corrente de atividade, e noutras também, à medida que a subcontratação aumenta. Portanto, aquilo que essa informação deve dar às pessoas é aquilo que é reputado útil para a atividade de trabalho concreta que ela venha a ter. Portanto, a fonte de informação pode ser precisamente o manual de instruções da máquina, pode ter a ver com as alterações que os equipamentos de trabalho tenham ou não tenham, ou venham a ter ao longo da sua vida útil, quais são os procedimentos, situações anormais, etc. Portanto, os momentos em que deve ser feita estão identificados na própria lei, são esses cinco momentos em que a informação deve ser fornecida, e até os momentos, digamos assim, em que a consulta também deve ser dada. Então, era isto que eu vos queria chamar a atenção. Espero que basicamente aquilo que eu pretendia era dar-vos a ideia do qual era o centro das preocupações extraídas da lei, que é o meu, digamos assim, eu sou jurista, portanto essa é a minha especialidade, é um pouco esse o foco da minha abordagem. Peço desculpa se com isso os não sei isto. Obrigado. Obrigado, Manuel. Passava a palavra, já seguramente podemos trocar algumas questões. Entretanto, eu passava a palavra ao Ricardo para também nos compartilhar um bocadinho a sua experiência sobre esta matéria. Ricardo, por favor. Engenheiro Ricardo, por favor. Pronto, eu se calhar vou aqui fazer uma abordagem um bocadinho diferente, porque a questão que eu percebi que o Alexandre colocou há pouco é o que é que nós eventualmente podemos fazer e como é que podemos, de uma forma sustentada, melhorar aqueles números que nos apresentou. Aquilo que a minha experiência me diz é que isto é uma questão cultural. É uma questão cultural e, principalmente, uma questão de percepção do risco. Eu acho que, infelizmente, muitos dos trabalhadores em Portugal não têm uma cultura de segurança e não têm uma percepção de risco. Vimos há pouco nos números também que o Dr. Manuel Rocha apresentou, que um grande número de acidentes graves eram com ferramentas manuais. Eu diria que há aqui falta desta percepção de risco e uma confiança por vezes desmedida, e acredito que em muitos casos pressão de prazos, pressão de entidades patronais, de empregadores, enfim, mas eu diria que de uma forma geral nós temos que trabalhar um pouco estas questões que são
a cultura de segurança e a percepção do risco, porque efetivamente estamos a falar de pessoas, estamos a falar de mortos, de feridos graves, com um impacto significativo nas organizações, na sociedade em geral, financeiros, económicos, emocionais, enfim, todos eles avaliados e estudados em milhões de euros anuais, que são de prejuízo para toda a sociedade nos mais variados intervenientes na mesma. E aquilo que eu tenho de percepção, até mesmo em termos das auditorias e tudo mais, é que efetivamente, quando se consegue trabalhar a questão da cultura da segurança, a questão da percepção do risco, a formação das pessoas, os resultados aparecem. Não é uma coisa que apareça no primeiro mês, no segundo mês, provavelmente nem no primeiro ano. É algo que leva tempo, porque isto muitas vezes tem que ser os próprios colegas a criticarem os atos inseguros de quem está, porque é impossível, nós não conseguimos ter, costuma-se dizer que não, de uma forma o povo diz que não é possível ter um polícia para cada cidadão. Nós não podemos ter um técnico de segurança para cada trabalhador nas organizações, é impossível. Portanto, isto passa por toda esta alteração de cultura, que eu acho que é um caminho que efetivamente já está a ser feito. Eu acho que o facto de também termos cada vez mais multinacionais que vêm para Portugal, temos também cada vez mais excelentes profissionais da área da segurança em Portugal, faz com que efetivamente isso ajude a que as organizações percebam que isto não é uma chatice, isto não é lá vem o técnico com o papel, lá vem o chato dizer que eu tenho que fazer isto ou aquilo. Porque se efetivamente estes princípios e estas ações forem implementadas da forma certa, vão se traduzir em ganhos para as organizações. Vão se traduzir em ganhos por diminuição dos acidentes, por diminuição de prémios de seguros, ganhos financeiros contabilizáveis que se conseguem quantificar facilmente, reduções de absentismo, facilidade na captação. Nós estamos perante um fenómeno que é interessante e que eu acho que também nós estamos com uma troca geracional em termos dos nossos das pessoas que estão mesmo nas indústrias, estão a sair aquela geração dos 60 e muitos anos e está a entrar a geração dos 20 e dos 30 e que têm visões completamente distintas da forma de estar, da forma de trabalhar e têm exigências completamente distintas para executarem o seu trabalho. E eu acho que esta mudança geracional e todos estes fatores que eu fui elencando vão acabar por contribuir e tenho a expectativa que efetivamente, não diria no curto prazo, parece-me que seja difícil, mas que no médio prazo comecemos a ver resultados efetivamente da diminuição do número de acidentes e de uma melhoria das condições. Claro que esta mudança da cultura e da percepção do risco e da formação das pessoas tem que ser enquadrada em tudo aquilo que quer o engenheiro Alexandre, quer o Dr. Manuel apresentaram, que são os requisitos legais, não é? Portanto, temos que partir do princípio que uma organização tem atividade, no mínimo, tende a garantir que cumpre com aquilo que é a regulamentação. Mas vamos chegar a uma altura, eu tenho essa esperança, em que vão ser os próprios colaboradores que vão exigir às suas entidades patronais que se troque o equipamento, que se faça a manutenção do equipamento, que se tenha cuidado com questões de segurança e aí sim vamos efetivamente conseguir ver refletido nos acidentes e nos números que vimos há pouco aquela diminuição que todos nós desejamos. E pronto, assim de uma forma global e relativamente resumida, acho que é um pouco esse o meu ponto de vista. Eu acho que o Ricardo, se me permite, tocou em dois pontos muito interessantes. Eu chamava a pensar, gostava de lançar só mais uma questão que é, falou na cultura da segurança e na percepção de risco dos trabalhadores. Uhum.
na sua experiência das auditorias que tem feito e certificações, nomeadamente na área da 45001, por exemplo, na sua opinião, a cultura de segurança, a criação e a manutenção, não só a criação, porque eu costumo dizer que a criação é relativamente, entre aspas, fácil, bem como eu fazer uma vez, verificar uma vez a segurança da máquina é relativamente fácil. A sustentabilidade das coisas é que por vezes é mais difícil, certo? Portanto, esta cultura de segurança, criá-la e depois mantê-la, na sua opinião, começa por onde e qual será o caminho que deve ser feito? Ou seja, esta cultura de segurança está intimamente ligada ao que você falou, à percepção do risco. O trabalhador não tem a percepção do risco. Você também falou outra coisa muito importante, que é: temos que produzir, temos que acelerar o processo produtivo. Será que quando digamos nós, digo, as organizações, quando dizem temos que acelerar o processo produtivo, não vai um bocadinho, estou a perguntar, não estou a dizer que é, não vai contra a cultura de segurança, não pode ir contra a cultura de segurança? Sim, à partida são dois princípios que são antagónicos, não é? Porque tipicamente, quando se fala em apressar ou em acelerar, há uma tendência para saltar passos, para descuidar procedimentos que são relevantes em termos de segurança, para se conseguir efetivamente atingir o objetivo. Portanto, efetivamente temos esse risco, e isso é uma realidade. Aqui, quando pergunta nas auditorias e como é que se consegue manter essas coisas, eu acho que é a própria certificação que também contribui um bocadinho para essa manutenção. Precisamente pelo facto que isto é um processo sistemático e frequente. A organização, para manter a certificação, é sujeita a auditorias anuais. Portanto, de alguma forma, a organização sabe que tem que manter, tem que melhorar aquilo que tem, que é muito relevante, e isso acaba por também levar a essa situação. Eu queria deixar aqui um comentário, porque é uma comparação, mas que eu acho que com o tempo, não sei até que ponto não vamos chegar lá, e eu penso que eventualmente lá chegaremos. A norma ISO 45001 é uma norma ISO, apesar de já haver normas de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho há vários anos, é uma norma relativamente recente, enquanto norma ISO, porque foi muito difícil ao longo de décadas. A ISO não conseguiu chegar ao consenso para publicar uma norma nesta temática, e conseguiu agora. E fazendo aqui uma comparação de uma outra norma que também me é um bocadinho, também me é querida, porque é da minha formação de base, que é da ISO 22000, que é uma norma de segurança alimentar. Os sistemas de gestão de segurança alimentar começam agora, há 2 anos para cá, a ter requisitos de cultura de segurança alimentar. São requisitos normativos que estão já nas normas de segurança alimentar e que estão, inclusive, na legislação de segurança alimentar em termos de regulamentos da União Europeia. Eu tenho a expectativa que, se calhar, daqui a 5 ou 10 anos, quando a norma for revista e quando as coisas forem revistas, isto passe também a ser um requisito e não apenas o ler nas entrelinhas dos requisitos da norma, não é? A gente lê nas entrelinhas que esta questão da cultura é relevante e que tem que existir e que vai contribuir para a melhoria do sistema. Mas quando, se calhar, passar a estar preto no branco, como se costuma dizer, enquanto requisito, vai ajudar. E aqui uma questão que é fundamental na segurança, nas certificações, em tudo. Isto só funciona havendo o comprometimento da gestão, não é? Porque, efetivamente, se quem manda nas organizações não tiver esta preocupação, não tiver este cuidado, não fornecer os recursos necessários, por muito que os trabalhadores façam, por muito que as chefias intermédias esforcem e sejam excelentes profissionais, vai ser sempre difícil atingir os resultados que todos gostaríamos. Tem que ligar o microfone, Alexandre, está mudo. Desculpa, obrigado. Eu vou já passar a palavra ao Manuel Roxo, que está a pedir a palavra, mas deixe-me só, Ricardo,
corroborar um bocadinho a sua opinião, que julgo que estamos os dois de acordo nisto, que é a cultura de segurança começa como terminou pelas administrações, pelas direções, e uma forma de uma coisa que você disse há bocado, que é bem verdade, e todos nós sabemos que aqui estamos neste fórum, sabemos que é bem verdade, que lá vem o tipo, lá vem o chato, permita uma expressão, da segurança. Se a cultura estiver bem enraizada, se a cultura vier de onde tem que vir, lá vem o aborrecido da segurança, desaparece. Sem dúvida. E a pessoa da segurança passa a ser alguém que é bem-vinda e que é expectável que venha e que isso aconteça. Faz parte do processo. Eu posso dizer, exatamente, eu posso dizer que ainda hoje, numa das empresas onde estou a trabalhar, tive a surpresa de que quando fui ao chão de fábrica, fui abordado exatamente nesse sentido, onde vieram comigo, olha, venha ali, venha ver, venha-me ajudar, ou seja, o próprio trabalhador estava, como o Ricardo disse há bocado, preocupado com a segurança da máquina, ele próprio já estava embebido, ou seja, ele já me via como parte da equipa, ok? Portanto, é um bocadinho isso. Eu acho que a segurança é isso, e é a cultura, e é essencial que comece, que a cultura esteja bem fundamentada, bem sustentada, sobretudo. E aqui eu saltava para o Manuel, se me permite, Dr. Manuel, que aqui apanhava um bocadinho também aquilo que o Manuel falava há pouco, por exemplo, e que apanha também aquilo que o engenheiro Ricardo falava, por exemplo, na utilização de máquinas usadas, por exemplo. Nós temos muitas organizações que, como sabemos, adquirem máquinas usadas, e máquinas essas usadas, como o Dr. Manuel disse, vêm de França, as seguranças ficam lá e as máquinas vêm. Isso também faz um bocadinho, acho eu, parte desta cultura, ou seja, quando há a compra, quando há a recepção da própria máquina, ter o cuidado, que faz parte também da cultura, e também aqui, mais uma vez, a certificação ajuda a que se cumpram as regras e também a legislação, em que se verifique a conformidade da máquina. A pergunta que eu lançava do Dr. Manuel e a questão das máquinas usadas era a seguinte: se uma máquina usada, que eu acho que muita gente tem esta questão, e porque acontece muito nas nossas indústrias, se vier uma máquina usada, se uma empresa compra uma máquina usada, máquina essa que em seu tempo teve a declaração, teve a marcação CE, a máquina vem, obviamente, quer dizer, pode acontecer que uma máquina ao longo dos anos estar a trabalhar para afinar, para ajustar o sistema produtivo, sofreu alterações essas que podem ter de alguma maneira gerado ou feito com que a marcação CE original deixou, permita-me a expressão, de ter a validade que tinha quando foi fabricada, e entretanto foi vendida, e foi vendida como usada. E então vem com um documento com uma marcação CE que já não se coaduna com a máquina atual, e ainda por cima é uma máquina usada. Quem compra essa máquina usada, o que é que deve fazer? Ou seja, basta fazer a verificação da L50, tem que fazer uma verificação diretiva a máquinas. O que é que deve fazer essa pessoa? O que é que deve fazer essa organização? Ok. Já. Sim. O diploma que eu vos falei há pouco sobre as máquinas usadas, isto é, a comercialização de máquinas usadas, visa precisamente cumprir com o objetivo de fechar o círculo. Não é? Portanto, ninguém pode comprar, nem ninguém pode vender uma máquina usada correspondente àquela lista que existe na portaria, sem previamente fazer uma certificação de que a máquina corresponde com os requisitos de segurança intrínseca previstos na legislação sobre comercialização. E, portanto, um organismo certificador, vai ter que dizer que sim, que ela cumpre com esses requisitos, senão ela não pode entrar em funcionamento dentro da empresa. Portanto, se o fizer, quer quem compra, quer quem vende,
sofre, digamos assim, uma violação de lei com as penalizações que estão associadas. Portanto, as três características fundamentais que ela tem que ter é que tem que cumprir com os mesmos requisitos das máquinas novas, com os mesmos princípios de segurança intrínseca, tem que haver de acordo com a idade da máquina, não é? Porque a anterior a esta regulamentação 95. toda também cai nisto, não é? Portanto, aliás, as empresas que tinham máquinas antigas não foram obrigadas a vendê-las, foram obrigadas a readaptá-las para isso. Mas se as venderem, têm que emitir a certificação, tem que ser comprovada por organismo competente, de que ela cumpre com esses requisitos. Fora disso, isso não acontece. Não era fácil entrar por aqui máquinas usadas vindas de todo o mundo portanto, e se não emitirem, doutor, desculpe interrompê-lo, e se a empresa que vende não emitir o documento? não pode vender. A venda, aliás, é nula. Portanto, a empresa que vende a máquina alterada sem declaração de CE não pode vender a máquina usada. Não pode. E quem compra não pode comprar. Não pode comprá-la, exatamente. Vai cair no centro, no meio disto. Toda a gente tem o seu grau de comparticipação, portanto, nessa violação de lei, tem que responder por ela. Não é? Portanto, é isso que diz esse mesmo diploma. Senão era muito fácil dar a volta, portanto, a esta regulamentação toda que visa proporcionar mais segurança a toda a gente. Pronto, é por isso que eu digo, é o fecho do círculo para que as máquinas que são apresentadas no mercado, portanto, apresentem, quer usadas, quer novas, garantias de segurança intrínsecas semelhantes. Certo, mas a empresa que compra, imagine que compra e que a máquina vem alterada, portanto a declaração CE já não é a que deveria ser. A empresa, se ela assumir, a empresa compra, se ela assumir e se ela fizer uma verificação de acordo com a diretiva máquinas ou de acordo com o DL50... Não é ela que tem que fazer essa verificação. Mas não pode fazer? Pode. Pode eventualmente suprir o déficit inicial, mas essa certificação de compra, esse peso tem que dar essa mesma garantia. Você até pode ser um negócio feito em 2 anos. Certo. Eu fiquei com quem vende. Agora, não pode ser utilizada e colocada em utilização uma máquina que não passe, em segunda mão, que não passe sem esse processo. Certo, mas para suprir isso, a empresa que compra tem que fazer, basta fazer o DL50 ou tem que... Não, tem que fazer de acordo... Tem que fazer de acordo com o diploma sobre a colocação no mercado de máquinas em segunda mão. Okay. Não é com os mecanismos do DL50. Certo. É com os mecanismos do outro diploma. Diploma de máquinas usadas. Exatamente. Okay. E, portanto, a certificação é de um organismo competente para o efeito. O manual de instruções tem que aparecer atualizado ou não, de acordo com o uso da máquina, portanto, tudo depende disso. Porque, senão, portanto, teríamos aí múltiplas possibilidades de fuga, digamos assim, que não são compatíveis com aquilo que os juristas costumam falar de perfeição do direito. Certo. Consagra as soluções perfeitas. Certo? Se me permite, este tema é fabuloso e a verdade é que já estamos aqui há uma hora e meia e só estava previsto 1 hora, mas há aqui uma pergunta que eu gostaria de vos lançar e que vai um bocadinho de uma participante, que é a Sónia Pinto, que faz uma questão interessante, que é um pouco dentro daquilo que o Ricardo há bocado estava a falar, que é a criação de uma cultura de segurança está a enfrentar um desafio, um grande desafio, com a integração dos novos trabalhadores, Sim. Ou seja, eu não faço a pergunta ao Ricardo, faço a pergunta ao Ricardo e ao Manuel, a todos, no fundo, aos dois, ou a nós os três. Ou seja, o que é que vos parece que a integração de trabalhadores, ou seja, nós sabemos que uma empresa terá essa cultura de segurança, ou que terá a criar essa cultura de segurança, ou tendencialmente
como o Ricardo dizia, cada vez mais se vê a percorrer esse caminho da criação da cultura de segurança. Qual é o desafio das organizações quando da integração de novos trabalhadores neste âmbito? O que é que vos parece? Deixe-me só dar 2 ou 3 notas, que é a seguinte. Primeira, o tema da cultura de segurança vem nas estratégias comunitárias de segurança e saúde do trabalho há pelo menos uns 10 anos, esta parte. Porque é isso que permite dar cimento a tudo isto. Porque se as pessoas que estão a trabalhar não acreditam naquilo que fazem, estamos todos entregues, não é? E, portanto, a cultura é mesmo isso, é o conjunto de valores que uma determinada comunidade de trabalho partilha sobre a forma como é bem feito o trabalho, ou como o trabalho é bem feito. Portanto, é isso que é a cultura. Portanto, se é torcida, é uma má cultura, portanto, mas é o que as pessoas partilham sobre isso. Os instrumentos previstos na lei para a fomentar são aqueles 2 ou 3 que eu lhes indiquei. São a informação que se dá ou não se dá, se ela não dá, se a empresa não dá essa informação a quem admite, não, a cultura de segurança que tem é muito má, não é? E nem a fomenta. Não é? O mesmo se diga sobre a formação e o mesmo se diga sobre a consulta, é a capacidade de fazer com que os outros possam pronunciar sobre si e, portanto, construir esse valor partilhado que é uma forma correta de trabalhar, de dar ninguém, nem necessário. E essas são, digamos assim, dados de primeiro plano de qualquer estratégia comunitária de segurança que vem sendo anunciada há muito tempo. É isso que dá cimento. Nós conseguimos ter máquinas muito seguras, mas se não trabalharmos com segurança com elas, coitadas delas, não há nada que nos salve relativamente a essa. A outra noção, já agora que eu gostava de vos transmitir com a cultura, é do clima. Chama-lhe clima organizacional, os homens lá das ciências sociais lá. É a forma como as pessoas trabalham, veem qual é a importância efetivamente dada pela empresa à questão da segurança. Isto é, quando a empresa é confrontada com uma crise, qual é o primeiro sítio onde se corta? Se é aquele, portanto, estamos a ver que aquilo que diz o padre e aquilo que faz o padre são coisas um bocadinho diferentes, não é? Portanto, a ideia é um bocadinho essa. A empresa tem que ter uma cultura institucional formal, portanto, isso é nos instrumentos de informação que dá e na consulta que faz ou não faz. O nosso país tem uma tradição cultural, digamos assim, no tocante à consulta e ao papel dos trabalhadores muito mazinha, porque é uma visão aristocrática sobre o trabalho, não tem nada a dizer, não sabem. Sim, sim. E há muita gente a partilhar essa ideia, quem sabe é o gajo que veio, a pessoa que veio lá da universidade e trabalhou, não sei o quê, não sei o quê. Os outros não percebem nada de nada. Já agora deixe-me dar um pequeno exemplo, um pequeno detalhe. Houve cientistas que estudaram, não foi das engenharias, o acidente de Chernobyl, e do ponto de vista deles, o que ali aconteceu foi um choque cultural mesmo entre as pessoas que trabalhavam, trabalhavam tradicionalmente na instalação, os mais antigos, e os novos que chegaram dentro da instalação e que vinham das universidades. E, portanto, entraram em choque. Era um bocadinho o que dizia há bocado o Ricardo entre as gerações. Isso acontece com muita frequência. E ali o que é que terá acontecido, de acordo com eles? É que as linhas de comunicação entre uns e outros falharam. E como o processo entrou o processo de falha, não é? Aquilo tem equipamentos para ver se arrefece, se não arrefece. Entrou rapidamente no ponto de não retorno. Eles nem sabiam que estavam naquilo, porque não falaram uns com os outros sobre o que é que estava a acontecer. E, em função disso, a capacidade de reação foi nula. Portanto, foi uma análise feita para dizer que aquilo não foi só uma questão de engenharia que provocou aquilo. Portanto, a reação
ao acidente que estava a decorrer não estava a ser vista. Mas se me permite, além disso e deste choque e destas questões da geração, aquela questão que a Sónia, que é uma das participantes que colocava da integração dos trabalhadores, ela refere que é trabalhadores de outras nacionalidades. Ou seja, nós também temos isto que estamos a ver no nosso país, que entram pessoas de outros, e não temos nada contra, como é evidente, de outras nacionalidades, mas com culturas diferentes, o que também traz novos desafios às organizações para conseguirem enquadrar estas culturas diferentes dos vários trabalhadores, porque, no fundo, têm culturas e educações diferentes, isto tem que ser, como é que dizer, tem que ser tudo enquadrado e tem que ser tudo bem orquestrado para poder funcionar em conjunto, não é? Só uma pequena nota. Nós hoje, não é, estamos a ser desafiados constantemente pela introdução de situações dessas. A outra, já agora permite-me que me lembre, é que somos todos bombardeados todos os dias com a ideia de que o trabalho já não é para toda a vida, não é? E, portanto, temos que estar motivadíssimos e disponíveis para ser despedidos no dia seguinte. Certo. Portanto, tudo isso, como é óbvio, cria, como é que eu ia dizer, filhos, portanto, há a criação da cultura, há a criação de tudo, porque isso tudo leva tempo, e é como digo, a noção de cultura implica a noção de partilha entre a comunidade de trabalho sobre como é que o trabalho é bem feito. E, portanto, se a gente está sempre a dar pontapés nisso, é difícil. Portanto, eu diria assim, se a empresa vive esse circunstancialismo, não é? De entradas e saídas novas, tem que ter uma política e ações concretas de acolhimento de trabalhadores muito vocacionadas e muito constantes. Então, um pequeno exemplo. Aquelas unidades industriais grandes, lembro-me de algumas, porque trabalhei na Figueira da Foz, das papeleiras, etc, etc. Chegam a alturas que têm aquilo que eles chamam as paragens, ou aqui é para fazer manutenção. E aquilo no dia seguinte é um formigueiro interminável de pessoas a entrar e a sair que nunca lá trabalharam. Pois. Ora, como é que elas falam umas com as outras, com os diachos, não é? Portanto, isso tem que ter como é que eu hei de explicar, uma visão muito precisa sobre isso. Somos um mecanismo de informação, somos um mecanismo de recepção de impactos do que está a acontecer, porque senão aquilo acontece. São dos momentos da vida dessas grandes indústrias onde o volume de acidentes cresce exponencialmente e alguns são mortais. Eu já fiz um inquérito de acidentes desses. Mortal, a pessoa morreu, portanto, voou, estava a abrir um canal para meter um tubo num depósito de resíduos. A informação que tinha é que estava tudo bem, não estava. Não está. Portanto, e como não estava, aquilo explodiu e ela voou por ali fora os quilómetros. Claro. Bom, mas os mecanismos tradicionais da informação têm que ser todos acionados e, portanto, não é para calar o bico o inspetor quando lá entra na empresa. Claro. Acontece muito, não é? Para fingir que tem, porque se for para fingir que tem, está a deitar dinheiro na rua. Não serve para nada. Ricardo, o que é que... Sim. Dar aqui só 2 ou 3 notas, falaram-se aqui de alguns temas. Queria só dar aqui uma nota quando falaram há pouco das máquinas usadas. Isso é uma situação que eu não vou dizer que é relativamente comum, mas que se encontra com alguma frequência em indústrias, nomeadamente em linhas de fabrico. Não uma máquina isolada, mas linhas para qualquer coisa, que são adquiridas, que tipicamente às vezes têm 15, 20, 30 anos, e efetivamente aquilo que o Alexandre falava há pouco acaba por ser uma prática que eu vejo com alguma frequência, que é a empresa em Portugal adquire essas linhas, muitas vezes fora da Europa, Norte da África, Ásia, seja, e depois é instalada cá, e antes da entrada em funcionamento vem então uma entidade que vai avaliar o cumprimento
da legislação, não é? De máquinas usadas, e que vai atestar que efetivamente a máquina pode, ou o conjunto de máquinas, em alguns casos, podem entrar em funcionamento porque cumprem com os requisitos porque muitas vezes fica financeiramente mais barato para a organização fazer isso e fazer as adaptações necessárias para cumprir com a legislação do que estar a fazer um investimento num equipamento novo. E não vou dizer que é comum, mas eu diria que se calhar já vi isso 3 ou 4 vezes em algumas indústrias pelo país. Depois, deixar também uma outra nota, porque é curioso que se fez um comentário, penso que foi o Dr. Manuel que fez há bocado um comentário, e que eu concordo, mas que efetivamente há estudos que provam o contrário, que foi nas organizações, isto quando chega aos momentos de aperto, quando chegam as crises, corta-se na segurança, corta-se nos EPIs, corta-se nos técnicos da qualidade, corta-se nos técnicos do ambiente. Enfim, é das primeiras coisas, efetivamente, onde quem toma decisões decide cortar. Há uns anos, eu não me lembro, talvez há uns 6, 7 anos atrás, penso que foi a European Accreditation, que é o organismo que gera as acreditações das certificações na Europa, que fez um estudo e que chegaram à conclusão que organizações certificadas têm uma resiliência e uma capacidade de resistência em alturas de crise cerca de 30% superior às organizações que não têm certificações. Porquê? Porque têm os processos definidos, tipicamente são mais eficazes, têm metodologias que já estão oleadas e, portanto, nas alturas em que é preciso apertar o cinto, têm uma capacidade maior de aguentar o embate, como se costuma dizer. Finalmente, respondendo à questão de como é que se faz esta integração dos trabalhadores estrangeiros e tudo isso. Eu acho que tem que ser precisamente com esta questão de ter em conta as várias culturas, ter em conta uma questão que nos parece muito básica, mas que às vezes pode ser complicadíssima, que é a questão da língua. Não é? Nós achamos que, ok, tudo bem, isto hoje em dia não é bem assim. Eu posso vos dar um exemplo que eu passei a semana passada, que apanhei um TVDE, não é? Um conhecido Uber, e que o motorista falava um inglês paraquíssimo. Ele não falava português de todo. E o inglês era um yes e no e pouco mais. Portanto, eu praticamente não conseguia comunicar com ele. Portanto, a questão da barreira linguística é uma questão que é real, não é? O facto de virem trabalhadores, e muitas vezes aqui, se estivermos então a falar de trabalhadores com menores qualificações, será mais vincada esta situação, não é? Que venham para Portugal, pelo menos nos primeiros tempos, vão ter dificuldade em comunicar com as restantes pessoas. Ora, como dizia há pouco o Manuel, em situações de perigo, em situações que está a acontecer algo, eles não vão conseguir sequer falar uns com os outros. Se não conseguem falar uns com os outros, a probabilidade de haver um acidente e de acontecerem situações graves é maior. Portanto, eu acho que é um bocadinho aqui, quando existe essa realidade, temos que acautelar todas estas questões, as questões culturais, as questões linguísticas, e é curioso que a ISO 45000, no requisito de consulta e participação nos trabalhadores, tem lá numa nota que a entidade empregadora deve garantir que não existem barreiras para a consulta e participação dos trabalhadores, nomeadamente barreiras linguísticas, de assédio, de repercussões e outras. Portanto, é uma realidade e pode efetivamente acontecer. Pronto, lamentavelmente já passámos de largo o tempo do seminário, do webinar. Por um lado é bom, é sinal que a conversa estava boa. Eu fico com pena de ter que terminar o webinar, mas temos que o terminar porque temos que o terminar. Fica à vontade de podemos fazer o webinar 2, parte 2, continuamos a conversa, porque realmente eu acho que estava muito boa. Agora estávamos a entrar naquela, como eu costumo dizer, no cruise control,
e estávamos a entrar em temas bastante práticos e bastante reais e para ficar para outra oportunidade. Agradeço aos dois muitíssimo a participação e a disponibilidade que nos, à OSAN e a todos que nos deram. A todos os participantes, muito obrigado a todos por estarem aqui connosco. Eu deixava só uma nota final, que eu acho que estamos todos de acordo, julgo eu, que eu costumo dizer que na parte da segurança, e nós já hoje aqui falámos nisto várias vezes, e demos outra palavra que é a parte cultural, que é muito importante, e eu costumo dizer que cultural é compromisso. E é sinónimo. E cultura e compromisso, compromisso de quem? Compromisso das direções, compromisso das administrações, compromisso dos trabalhadores, ou seja, compromisso de todos. A ser assim, temos a cultura, e a ser assim, aqueles números que eu apresentei no início, e tudo isso baixa rapidamente. Mais uma vez, obrigado a todos, Dr. Manuel, Engenheiro Ricardo, e a todas as pessoas que estamos a ouvir, obrigado, e até uma próxima e que seja breve, tá bom? Obrigadíssimo a todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigada e boa noite. Obrigada.